Boa tarde, gente. E aí, vamos iniciar nossa aula de história? Sétimos anos, todos atentos, assistindo aí e aprendendo. E hoje vamos iniciar um novo capítulo, tá bom, gente? Ó, galerinha do sétimo ano, presta atenção nesse conteúdo, tá? Muito importante para que vocês tenham uma boa base para o oitavo ano, tá bom? No caso, hoje nós vamos estudar capítulo 9. O Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Nós vamos dividir esse capítulo em duas partes. A primeira, que vai ser vista hoje, vai ser vista apenas o Estado Moderno, que vai fazer com que você entenda o processo de absolutismo lá na Europa, que aconteceu a alguns países, né, do século XI ao século XV. Isso vai servir como a base para o absolutismo na Europa. Quem eram os absolutistas? Os reis. E eles não surgiram do nada. Eles não começaram a ser absoluto do dia para outro, do dia para o outro, né? Teve todo um processo, tá bom? Teve um processo de centralização do poder, que na Idade Média os reis, eles existiam, porém eles não tinham tanto poder. Era como se fosse mais um nobre, só que um nobre com status de rei. Ele não tinha tanta autonomia, tanta autoridade. Na verdade, ele compartilhava sua autoridade com os nobres e até com a burguesia, os comerciantes, né? Mas a gente vai ver que do século XI ao século XV vai haver um processo de centralização do poder na mão dos reis para tornar ele absolutista. Vamos conhecer esse processo? Vamos lá. O aumento do comércio, ainda na Idade Média, deram, isso por volta do século XI, tá, gente? Deram aos reis um poder de arrecadação de impostos. Se estava rodando, girando mais finanças, mais produtos no comércio, se o comércio estava se expandindo, estava crescendo, os reis, que não era maioral, mas ele podia cobrar impostos, ele teve essa oportunidade de cobrar mais impostos do povo. Isso vai fortalecer o rei, tá? Para uma das coisas, para centralizar o poder dele. Só que não vai ser só isso. Com os impostos que ele estará sendo cobrado aí, ele vai poder agora formar exércitos assalariados, pago, né? E vai botar terror, botar medo na população, né? Os nobres vão ter respeito por eles, os burgueses também, os comerciantes, e aí vai ser cada vez mais forte a figura do rei aí na Idade Média. Mas ele ainda não é absolutista, tá bom, gente? Ele vai poder pagar funcionários com os impostos que ele está cobrando, tá? Funcionários administrativos, e assim os reis vão ganhando força, tá certo? A nobreza, pelo menos parte dela, vai apoiar aí o rei. Isso em busca de alguns privilégios, tá certo? Tipo isenção de impostos, recebimento de pensões e altos cargos no exército, tá? Os nobres vão querer se chegar ao rei para se fortalecer também. Só que essa interação de rei e nobreza não vai fortalecer não só a nobreza, mas principalmente ao rei, que vai tornar-se um poder centralizado na figura do rei, tá bom? Aí nós vamos ver também os comerciantes, que nesse período, isso na Europa, tá, gente? Estamos falando no contexto geral. Na Europa também vai apoiar aí o rei em busca de benefícios. Nunca acontece uma coisa só por ida, é ida e volta, tá? Quem está apoiando o rei está buscando benefícios, tá certo? A gente viu a nobreza, viu os comerciantes. Agora, a exemplo de países da Europa que foram surgindo aí o rei aparecendo como uma figura mais poderosa no decorrer da Idade Média, a gente vai pegar aqui como exemplo dois países europeus, tá bom? De um lado, primeiro nós vamos pegar a Inglaterra
e segundo a França, tá certo? Olha só a Inglaterra. Vamos pegar os 5 primeiros reis da Inglaterra, tá bom? Que vai alicerçar, ou seja, dar base ainda na Idade Média, tá? É um estado moderno agora, em plena Idade Média, que vai estar se tornando um estado moderno, ou seja, diferente, né? Lembrando que na Idade Média a forma de comércio, a economia, tudo girava em torno dos feudos, tá? Mas agora com essa aparição da figura do rei mais forte, vai começar a alicerçar um estado chamado Estado Novo, que vai se estender aí até o final da Idade Média, e na Idade Moderna nós vamos ver os reis absolutistas de fato, né? Porque agora é um processo, eles estão se fortalecendo. Veja só como é que aconteceu, como exemplo, na Inglaterra, tá? O que esses reis vão fazer que vão colaborar para o fortalecimento e centralização do poder na mão dos reis, tá bom? Olha só, vou citar aqui 5 reis, tá? Primeiro, Guilherme I, Henrique II, Ricardo Coração de Leão. Eita, deve ser muito corajoso esse, viu? Vamos lá, já a gente cita ele. O João Sem Terra. Por que será que ele era chamado Sem Terra? Vamos descobrir. E por último, Henrique III. Vamos conhecer cada um individualmente? O que será que Guilherme I fez para a Inglaterra para buscar centralizar o poder na mão dele? Vamos ver? Primeira coisa que ele faz, conquistar as terras, tá? Conquistar os territórios, onde hoje é chamada a Inglaterra. Ainda não tinha esse nome, tá? Então ele conquistou aquelas áreas onde existiam feudos, foi conquistando e manipulando e usando sua autoridade nos senhores feudais, tá bom? E ele vai conquistar ali os territórios da Inglaterra por volta do século XI, tá certo? E uma das coisas que ele vai fazer é exigir o juramento de fidelidade, tá? Dos senhores feudais. Ou seja, quem é que mandava naquelas terras que hoje é a Inglaterra? Os senhores feudais. Não era um nem dois, eram muitos. E ele vai começar a exigir desses senhores, tá? Juramento de fidelidade. Ou seja, todo mundo agora ia ter que apoiar o rei, essa figura em uma só pessoa, ou seja, centralizando aí o poder, né? É um pontapé inicial muito bom para a centralização do poder. Vamos continuar estudando para a gente entender esse processo, tá certo? Ele dividiu as terras em condados, tá? Ele nomeou funcionários reais, ou seja, pessoas que iam representar ele para manter uma mão forte em todo o território. E ele proibiu guerra entre os senhores feudais e entre os nobres, né? Os nobres, volta e meia, entravam em guerra por um ou outro motivo. Agora, Guilherme I proibiu, ninguém mais vai fazer guerra. Qualquer desavença, quem vai resolver é o rei, eu, na pessoa de Guilherme I, né? Só que não ficou apenas nele, outros vão sucedê-lo, tá? Inclusive quem vai suceder ele é Henrique II. Esse também, para fortalecer o poder do rei, ele vai exigir, tá, que todos os julgamentos fossem feitos pelo tribunal real. Lembrando uma coisa, antes esses tribunais, as pessoas eram julgadas tudo nos tribunais dos nobres, tá? Da nobreza. Agora a nobreza, apesar de estar ganhando privilégios, está perdendo também poder. Olha só a centralização do poder. Ao invés de estar no meio dos nobres, os tribunais, agora o tribunal estaria a cargo do rei. O rei que decidiria quem poderia ser condenado ou inocentado. Depois de Henrique II, vai surgir aí a nossa figura aí que eu mencionei, Coração de Leão, o Ricardo. E ele vai ser um cara que ele não vai se preocupar muito, um rei na Inglaterra, que ele não vai se preocupar muito com a parte vamos dizer assim, de políticas para a Inglaterra. Ele vai se preocupar muito
nas cruzadas. Ele vai ser aquele rei que vai para as cruzadas, vai guerrear. Então, assim, por isso, nas cruzadas, usando sua espada, lutando, vencendo, participando das batalhas nas cruzadas, ele vai ficar conhecido como Ricardo Coração de Leão. Inclusive, gente, vocês sabiam que tem um filme do Ricardo Coração de Leão? Procurem aí no YouTube e assistam, tá bom? Eu já assisti, muito interessante, tá? Não é o real, não mostra exatamente como está no livro, tá? Nos livros didáticos, mas ajuda a gente a entender sobre o Ricardo Coração de Leão e seu governo, né? Seu reinado na Inglaterra. Depois dele, veio um outro, que é o irmão dele, tá? Assumindo o poder, que foi o João Sem Terra. Mas por que o João teve esse apelido Sem Terra? Ricardo teve o apelido de Coração de Leão porque ele era bravo, corajoso. E o João Sem Terra? Vocês imaginam por que ele recebeu esse apelido? Será que ele não tinha terra? Vamos ver. Ele também se envolveu em algumas guerras. E no meio dessa guerra, ele usou bastante dinheiro, né? E teve que cobrar mais impostos, tá? Então, ele também teve que abdicar de terras, né? Vender elas para os nobres, para adquirir mais dinheiro, e foi ficando sem as terras conseguidas pelos reis anteriores. Por isso ele levou esse apelido aí de João Sem Terra. E uma coisa que vai acontecer, que a nobreza vai forçar ele a fazer, por causa das dívidas que estava acumulando, dos gastos que estava tendo em guerra, é chamada Carta Magna, que nada mais é do que um consenso geral, tá? Que ele teria que fazer todas as vezes que ele fosse cobrar impostos. Ou seja, ia chamar outras pessoas, tá? Do clero, da nobreza, pessoas representativas da Inglaterra, para autorizar a cobrança de impostos. Desculpa. Outro rei que a gente vai conhecer agora vai ser Henrique III. Quem será ele? Henrique III é o filho do João Sem Terra. E assim como o pai, ele vai tomar uma medida, tá? Para ajudar nas finanças do seu reinado. Ele vai cobrar mais impostos. É uma forma de centralização, tá? Do poder, mas nem tudo é aceito pela nobreza. Principalmente quando se fala em impostos, né? Então, a nobreza ela vai reagir, vai fazer revoltas violentas contra o reinado de Henrique III. Ele vai ceder, tá? A nobreza e a burguesia vai ter sua vez e voz, né? E vai criar uma coisa chamada Grande Consenso, que mais tarde vai passar a ser chamado de parlamento, ok? Seguindo em questão do parlamento, o parlamento ele vai ter certas autonomias com questões judiciais, políticas, financeiras e vai poder até mesmo responder a petições. Ou seja, o pessoal vai recorrer ao rei e o parlamento também vai poder estar ali botando o dedinho dele dizendo, ó, eu concordo com isso ou não. Enfim, esse rei da Inglaterra ele vai perder uma certa autonomia, mas ele tem várias outras políticas que vai procurar centralizar a figura do rei, tá? Proporcionando aí uma continuidade no absolutismo, tá? Que está se preparando para o absolutismo, né, gente? Então, finalizamos aí com Henrique III na Inglaterra, citamos aí os cinco reis da Inglaterra e seus feitos. Agora nós vamos ver o outro exemplo de base para o absolutismo, que é o país da França, como eu já citei, tá? Nós vamos falar agora sobre 3 reis, Filipe Augusto, Luís IX e o Felipe IV, conhecido como Belo. Vamos conhecer esses 3 reis e ver o que foi a colaboração deles para tornar a França um absolutismo? Vamos lá. Vamos ver as colaborações. Felipe Augusto, primeiro rei sendo citado da França que colaborou para o absolutismo.
Primeiro ele vai conquistar os feudos, né? Conquistou feudos imensos, ou seja, terras imensas. Ele vai casar-se por interesse. Vixe, o cara é interesseiro. Isso mesmo. Só que, gente, esse negócio de casar-se por interesse, naqueles períodos de reinados, tá? Isso era muito comum. O que Filipe Augusto fez foi mais um ato que muitos reis fizeram para manter o seu poder e ampliar, muitas das vezes, seu território. Casava com a rainha, ou aliás, a princesa, que se tornaria rainha de outro reino, para ampliar. Quanto mais os reinos se uniam, mais fortes eles ficavam. Por isso que era aceito esses casamentos, tá bom, gente? Feitos. Outra coisa que Filipe Augusto vai fazer, gente, é comprar a terra dos nobres, não só dos feudos imensos, os territórios que foi falado, né? Mas ele vai também comprar a terra dos nobres. Isso vai fortalecer a centralização de poder, porque terra, nesse período da Idade Média, representava poder, tá bom, gente? Riqueza e poder. E ele usou a força também do exército profissional para manter sua autoridade. Vamos para o próximo rei? Rei Luís IX. O que será a colaboração principal que ele fez para que houvesse essa centralização de poder na França? Muito bem. Ele criou uma lei que condenados pelo tribunal da nobreza poderia recorrer ao tribunal real, tá? Aí ele já passa a mostrar e centralizar o poder na mão do rei. O cara era condenado pelo tribunal da nobreza. Os nobres iam lá, condenavam o cara por um ato lá, um crime. Aí o que é que o rei dizia? Olha, pode ser recorrido ao tribunal real. E aí o rei poderia inocentar, apesar de a nobreza ter condenado. Ou poderia inocentar se a nobreza tivesse condenado, ou o contrário, né? Deu para entender, né? Se não deu, reveja aí o vídeo novamente. Olha só. Outra coisa que ele fez, e foi muito importante, tá, para a centralização do poder, foi impor uma moeda única. Existiam várias moedas ali na região da França. Ele pega e diz assim, ó, só vai existir agora a moeda real. Qualquer outra moeda não vale mais. Não aceito cópias da minha moeda. Ele impôs aí uma centralização agora da parte financeira através da moeda que ele mesmo criou, a moeda real. Real para ele, né? Não é o plano real nosso aqui não, tá, gente? É o dinheiro do Luís IX, que é um dinheiro único, tá bom? Real porque era do rei. O nosso real é um plano real, tá? Não vamos confundir as duas coisas, não. Então, chegamos ao último rei da França, que colaborou aí para o absolutismo, tá? Que é o Filipe IV, conhecido como Belo. Provavelmente, pessoal, ele era bonito igual o professor de vocês. Ou seja, eu, né? O professor de história. Então, uma das contribuições dele, e eu considero polêmica essa contribuição, foi, sabe o quê? Adivinham? Quem disse isso acertou. Cobrou impostos do clero. Pessoal, vocês sabem o que é que significa isso? A igreja que se fortalecia a cada ano, que aí representava um poder soberano e divino, ser cobrado impostos. O Papa não aceitou não, gente. Foi lá e bateu de frente, mas Filipe IV, o Belo, igual o professor aqui de história de vocês, recusou o revide aí do Papa, né? E disse, olha, vai ser cobrado imposto do clero sim. E foi. E isso ajudou também a fortalecer o poder absolutista dos reis, também agora da França, né? E muitos outros, como Portugal e Espanha, teve um processo também que nós vamos conhecer agora, dando continuidade com os nossos livros didáticos e o nosso canal pelo WhatsApp, né? Que é o nosso grupo. E aos demais que assistiram esse vídeo, agradeço aí o acompanhamento, a atenção por estar assistindo o nosso vídeo aqui da nossa escola José Parente Prado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Se não for inscrito, se inscreva, que a gente a cada dia vai estar lançando novos vídeos
para o aprendizado de todos. Só lembrando, esse canal é um canal educacional voltado para os alunos da Escola José Parente Prado, porém, eu convido a toda a comunidade e a todos que tiverem acesso aos nossos vídeos para assistir. Não vão estar perdendo, vão estar, pelo contrário, ganhando muito conhecimento, tá? E pode também participar, pode fazer perguntas, tá? Relativa ao nosso assunto que está sendo postado nas aulas. Pode colaborar com também dando like, isso fortalece muito o nosso canal. No mais, um abraço para todos. Continua aí com o 7º ano agora pelo WhatsApp. Um abraço e fique com Deus.